Olá, eu sou o Félix, consultor do Sigma e instrutor da rede industrial. Hoje vamos iniciar o curso de formação de planejadores de manutenção, custo composto por 5 módulos. Vamos iniciar o módulo 1, conceitos e históricos da manutenção. Conforme NBR 5462 da confiabilidade e mantenabilidade, a manutenção é a combinação de todas as ações e técnicas administrativas, incluindo a supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado original. Então fica a primeira dica, consultarmos essa NBR para lermos mais a respeito da mantenabilidade. Também consta no glossário Larousse, que é um conjunto de medidas ou ações que permitem conservar ou restabelecer um sistema. Uma combinação de técnicas e medidas administrativas com a finalidade de conservar um item em seu estado original. Também no glossário de termos, o BS 3811. A terotecnologia, conforme glossário BS 3811 de 1993, traz as técnicas que determinam a participação de um especialista em manutenção, desde a compra do equipamento até as suas primeiras horas de trabalho. Essa ciência está preocupada com a confiabilidade da máquina e sua durabilidade, e traz como apoio itens do RMC, recomendações da manufatura em sua fabricação, requerimentos e regulamentórios, as melhores práticas, ou itens de análise de causa, por exemplo, o FEMEA, que vamos estudar nos próximos módulos. Falando um pouco da história da manutenção, as décadas de evolução começam com a Revolução Industrial no século XIX. A tecnologia começa a influenciar a vida das pessoas, produção sob encomenda, e a manutenção praticamente não existia. Podemos imaginar então grupos de pessoas trabalhando como operários em máquinas e equipamentos e um pequeno número de pessoas dedicado à manutenção. Também podemos verificar operadores dedicados apenas a produzir e não a cuidar da máquina, como a manutenção autônoma, por exemplo. Então surge a necessidade de profissionais especializados na área de manutenção. Falando um pouco da história da corretiva, por volta de 1900 a 1920, surgem as primeiras grandes indústrias, onde a máquina a vapor era o que era mais utilizado. Surgem as equipes de manutenção corretiva, que só consertavam máquinas. As atividades eram troca de peças gastas e lubrificação, por exemplo. Então podemos imaginar muita máquina hidráulica, comandos de alavanca, muita máquina a vapor e sempre na corretiva, consertando o que quebrava. Se preocupava em ter máquinas reservas e não tinha a preocupação de mantê-las em perfeito estado. Um pouco da história da preventiva, por volta de 1920 a 1950, surge a eletrônica, o primeiro computador
e o desenvolvimento da aeronáutica. A aeronáutica sempre foi importante para a manutenção, porque é uma máquina de conceito zero quebra, não permite erros. Surge o conceito da manutenção preventiva, visto que máquinas como aviões não admitem falhas. Na eletrônica de apoio, temos então a preditiva, na sua história, por volta de 1950 a 1970. Surge a engenharia de manutenção, com a missão principal de racionalizar o custo. Funcionários com a vocação de cuidar e reparar começam a ser inseridos na empresa. O conserto e a prevenção não são suficientes. Então é criado novos organogramas e colocado mais pessoas na equipe de manutenção, como podemos observar, um diretor industrial, um gerente de manutenção, um gerente operacional, um engenheiro de manutenção, os executantes ou manutencistas, operadores de máquinas, por exemplo. Onde estamos agora? Nossa atual situação. A manutenção do terceiro mundo ou a manutenção da classe mundial? Então, na próxima aula, vamos ver a implantação do PCM e suas divisões. Obrigado e até logo.